vamos avançar para a quarta-feira, onde o título que nos aparece é Lidando com a Morte. Talvez alguns possam imaginar, e creio que seja também, o aspecto mais cruel, a mais terrível consequência do pecado foi a morte. Neste mundo de pecado, de tantas separações causadas pelo pecado, a morte, ela é a mais terrível e mais dolorosa. E ela aparece em lugar de destaque nas profecias. Tanto sua realidade, quanto, o que é mais importante, a sua solução, encontrada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, em sua morte sacrificial e substitutiva e também na sua ressurreição. A primeira vez que a palavra morte, a primeira menção da palavra morte na Bíblia, e a primeira vez que ela ocorre, portanto, lança luz sobre esse tema nas profecias. E aqui o autor nos leva para o relato do Gênesis, onde Adão e Eva recebem a ordem de não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque certamente morreriam. E eu tenho convicções de que naquelas visitas pela viração do dia que Deus fazia ao santo casal, eles foram orientados, receberam todas as explicações, e Deus tentou também explicar para eles o que era a morte. Tanto que no diálogo de Eva com a serpente, Deus disse que nós não vamos, que se comermos vamos morrer, e a serpente usa da mentira dizendo certamente não morrereis. Assim, as vezes em que lá nos textos proféticos vai aparecer, nos escritos de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, um texto maravilhoso falando sobre a ressurreição de Cristo, e depois no Apocalipse 1:18 também vai aparecer aqui a questão da morte. A morte é o oposto da vida, é a destruição da vida. Ela é uma intrusa que entrou neste mundo sem pedir licença e causa tanta dor, tristeza e sofrimento. Mas há certas mortes que parecem serem mais terríveis. A morte de uma criança consumida por um câncer, por uma leucemia, uma meningite, seja qual for a doença. A morte de um jovem provocada por um acidente. Tanta tristeza. Essas mortes parecem que maltratam mais ainda o nosso coração. Mas a forma como a morte foi registrada pela primeira vez nas Escrituras, então vamos ao capítulo 4, nós vamos ver um guarda-proporções para a compreensão do que vai vir a seguir. Antes de Adão e Eva morrerem, eles tiveram que enfrentar algo que não é natural, a morte de um filho. Nós entendemos que deveria ser assim. Filhos deveriam enterrar os seus pais e não o contrário, pais enterrando os seus filhos. Irmãos, eu nunca passei por essa experiência, mas conheço pessoas que já passaram por essa experiência. Certa vez fui visitar um lugar no Brasil, o pastor que foi me buscar no aeroporto, entramos no seu carro e a primeira coisa que ele me contou foi a história da morte de seu filho. Ele falava com tanta dor em seu coração, que eu não conhecia a história, não sabia que ele havia perdido um filho. Eu imaginei que era algo recente, coisa de 1 ano, no máximo 2, e eu perguntei, pastor, há quanto tempo você perdeu seu filho? Naquela ocasião, ele me disse, pastor, quase 12 anos. Há quase 12 anos, a ferida ainda sangrava, a dor ainda era intensa pela morte do filho. Adão e Eva passaram por isso, eu não sei o que significa isso, Deus sabe, porque ele passou por isso. Se você, meu irmão, um dia perdeu um filho, uma filha, se eu estou falando para alguém que enfrentou essa dor, receba o consolo que a palavra de Deus nos dá, a promessa de que essa morte será tragada pela vitória de Cristo eternamente, e ele vai pôr um ponto final em todo o sofrimento. Voltando para o sentido, aqui a forma como ocorre pela primeira vez uma experiência de morte na Bíblia, Abel, justo, o obediente, foi morto por seu irmão, o ímpio, o desobediente. E esta história, o justo morrendo na mão do injusto, o justo morrendo na mão do desobediente, guarda proporções com a morte de Cristo, Jesus, o justo, morrendo em lugar dos injustos,
morrendo em lugar dos pecadores. Que paralelos lindos nós podemos ver entre o relato da morte de Abel, mesmo numa cena trágica, uma cena de morte, há esta beleza da comparação. Abel e Jesus, os dois justos morrendo em circunstâncias para que, no caso de Jesus, nós injustos fôssemos alcançados por esse sacrifício para a salvação. No caso de Abel, ele não deveria morrer, ele pagou com sua vida por conta de sua obediência. E assim, vamos também ser conduzidos para o texto de Apocalipse 1:18, onde Jesus é chamado de aquele que possui as chaves da morte e da sepultura. Em algumas versões aparece a palavra Hades. O que Deus nos oferece por meio deste Cristo que tem as chaves e o poder, nos oferece o conforto, a esperança e a certeza de que este que tem as chaves sobre a morte, sobre a sepultura, um dia vai chamar os justos. Desde Abel, o primeiro justo a ser enterrado, ele vai chamar os justos da sepultura e vamos nos encontrar com os vivos e juntos transformados, estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo, na sua descrição da volta de Jesus e destas cenas, ele usa a expressão consolemo-nos uns aos outros com estas palavras. E desta forma, colocamos um ponto final na lição da quarta-feira.